Que o nosso bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e também ilumine a nossa mente quando nós queremos, nesse momento, refletir na Sua Palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a ansiedade é um dos grandes problemas dos dias atuais. E está literalmente roubando a felicidade de muitas pessoas. Quem diz isso são os especialistas no assunto e que têm os seus consultórios superlotados de gente. Quem é rico sabe que o seu dinheiro não o livra da ansiedade. Bem pelo contrário. Quanto mais dinheiro uma pessoa possui, mais preocupações ela terá. São muitas as coisas que preocupam as pessoas e as enchem de ansiedade. Nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. E ainda, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue mais dormir. É claro, minha gente, que os pobres têm outros problemas. Muitos que até poderiam ser resolvidos com dinheiro. Como se vê, a preocupação dos ricos é a solução para os pobres. Pena que as coisas não se resolvem desse jeito matemático, desse jeito simples. Um ajudando o outro com o que tem sobrando. A gente está inserido numa cultura tão forte de posse, de domínio, que pouco valor nós conseguimos dar para aquilo que é mais importante, no curto tempo que nós temos aqui neste mundo. Sem dúvida, desfrutar da vida, desta vida que Deus nos dá, é um grande desafio. Desfrutar da vida sem se desviar do caminho de Deus. Por isso esse desafio, ele é maior ainda, porque nós temos pela frente a vida eterna, a vida que não acaba. Quando nós olhamos aqui para o texto do Evangelho, nós vemos que a questão principal que está sendo abordada é a fé. Em que a gente crê? Em Deus ou nas coisas? Em quem a gente crê? Em quem a gente confia? Em Deus ou nas coisas? E é sempre importante entender o que são essas coisas e como elas assumem, tiram o lugar de Deus na vida. Através das prioridades que nós temos no dia a dia, nós mostramos no que a gente crê.
se a gente crê em Deus ou nas coisas, ou nas pessoas. Confiar nas coisas deste mundo torna impossível para uma pessoa entrar no reino de Deus. Colocar qualquer coisa deste mundo acima de Deus, acima da fé, coloca em risco a salvação que Deus nos oferece por graça através de Jesus. Jesus expressa de forma enfática a gravidade da situação, afirmando na forma de um provérbio oriental, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essa expressão de Jesus chocou os discípulos e levou eles a perguntar: quem é que pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Essa pergunta deles mostra que Jesus atingiu o seu objetivo e conseguiu levar os discípulos a reconhecerem a sua impossibilidade de se salvar, de estar entre aqueles que Deus terá na eternidade, porque amam as suas coisas, porque amam as suas conquistas acima de Deus. A resposta dada por Jesus é impactante. Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. É o Espírito Santo quem precisa levar cada pessoa ao reconhecimento da sua idolatria às coisas, do seu apego às coisas, e apontar para o perdão trazido pelo Salvador. Vejam, minha gente, o ser humano não pode se salvar, mas Deus pode. Deus faz. Só Deus consegue. Somente Deus pode fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Se Ele quiser, Ele faz. Por isso, somente Deus pode colocar um pecador no céu, através da fé, através de Jesus. Só pela ação do Espírito Santo é possível para uma pessoa chegar à fé e permanecer fiel até o fim da sua vida. O problema que Jesus está atacando é daqueles que se apegam às coisas, se apegam às riquezas dessa vida como se fosse um Deus. Uma conduta dessas, seja em relação às riquezas, aos bens, às diversões da vida, ao marido, à esposa, aos filhos, impede a ação do Espírito Santo. Eu já escutei isso. Eu não vou à igreja porque o meu marido não gosta.
Eu não vou à igreja porque a minha esposa não gosta. Se coloca em risco a salvação pelo apego a alguma coisa ou a uma opinião que vai contra a vontade de Deus. Hoje de manhã, com a gurizada na instrução, havia uma pergunta que eles tinham que responder. Imagine o dia do teu casamento. Tente imaginar o dia do teu casamento e como tu gostaria que o casamento fosse depois. Um deles disse assim: eu quero me casar com uma pessoa que seja temente a Deus. Confesso para vocês que eu me arrepiei na hora. Eu quero me casar com uma pessoa que seja temente a Deus. Um pré-adolescente, olha só que visão que ele tem de futuro. Coisa linda. Vai ficar marcado essa resposta. É importante observar, gente, que o que está em jogo aqui no texto não é o ser rico, o ser pobre. Nós precisamos entender com clareza que o que Deus condena é o apego aos bens, e não os bens em si. Os bens que as pessoas possuem neste mundo são bênçãos de Deus, e não evidências de salvação ou de condenação. Um grande problema é confiar nas coisas. Uma pessoa que coloca o seu coração e a sua esperança em qualquer coisa, está colocando-as em lugar de Deus e se torna idólatra. Por isso, mesmo que essa pessoa seja pobre, ela está fora do reino eterno. Assim, esse texto, ele é um chamado ao arrependimento, um chamado para buscar sentido na vida somente em Jesus. Por um lado, existe uma confusão quando se considera o dinheiro como algo ruim. O dinheiro não é ruim. Ele só é ruim quando as pessoas se apegam a ele, ou quando usam o seu dinheiro somente de forma egoísta, somente para si. Não pensam nos outros, não pensam na igreja, não pensam no reino de Deus. Quanta gente que deixa de ofertar, de agradecer a Deus, porque só sabe usar o seu dinheiro para si. Não pensa para o reino. Não pensa na gratidão a Deus. Por isso que Jesus condena é exatamente o apego ao dinheiro. Os bens materiais são bênçãos de Deus concedidos para serem usados nesta vida. Porém, para se cumprirem os propósitos de Deus, eles não podem ser usados de forma egoísta,
só para si. Os cristãos que são ricos, que têm bastante bens, eles sabem que não podem pôr a sua confiança nestas coisas. Quem é rico e cristão sabe que ele é apenas um administrador de Deus, ao qual Deus confiou mais do que os outros, e por isso que ele tem maiores responsabilidades. Quem tem mais responsabilidade perante Deus, vai ser mais cobrado por Deus. Estimados irmãos e irmãs, ainda bem que aquilo que para nós seres humanos é impossível, para Deus se torna possível. Deus tornou possível a nossa salvação. Jesus veio ao mundo com o objetivo de reverter a nossa situação, com a sua morte, com a sua ressurreição. Por isso só existe um remédio para qualquer tipo de ansiedade, para qualquer tipo de preocupação. Um rei muito famoso e em depressão descobriu a receita e faz um alerta lá no Salmo 146. Ele fala assim: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Por isso, feliz é aquele que corre para o terapeuta celestial, Jesus, que convida dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Não seja um escravo das tuas preocupações, da tua ansiedade, e não sejas um escravo das coisas que tu possui. Lembre-se que tudo vem de Deus. Tudo. E Ele mesmo nos deu a garantia de um futuro feliz, através da fé em Jesus, que morreu em nosso lugar e com a sua ressurreição conquistou para nós a vida eterna. Que esta certeza nos console e nos fortaleça em todos os dias da nossa vida, na infância, na juventude, na fase adulta, na fase idosa da nossa vida. Amém.